Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem fala é o professor Jonatas Fontinelli e hoje vamos começar a falar sobre o metabolismo energético. Esse assunto é um dos assuntos mais pedidos no meu canal, na minha página do Face. Claro que é um dos assuntos mais complicados dentro da biologia. Então, se você conseguir entender esse assunto, essas reações químicas que acontecem para a produção de energia para a sua sobrevivência, você vai se dar muito bem nos vestibulares, você vai se dar muito bem no Enem. Eu dividi essa aula em 3 vídeos, porque é um assunto muito complexo, um assunto muito grande. Nessa primeira aula eu vou falar sobre a primeira fase da respiração celular aeróbia, que é a respiração em que nós, seres humanos, nós, animais, fazemos, onde utilizamos como reagentes a glicose, que é um carboidrato, e o gás oxigênio. Então, sem esses dois reagentes, não conseguiríamos ter os produtos, que é a energia que nós vamos utilizar e o gás carbônico e, consequentemente, algumas moléculas de água que vão se formar nesse metabolismo. A respiração celular aeróbia, ela possui 3 fases: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Nessa videoaula eu vou falar sobre a glicólise, que é a primeira fase da respiração celular aeróbia. Lembrando que para ocorrer a glicólise, para ocorrer o metabolismo energético, eu preciso de reagentes, que é a glicose, o carboidrato e o oxigênio. Mas nessa primeira fase, na glicólise, é uma fase totalmente anaeróbia. Eu não utilizo oxigênio, eu vou utilizar apenas a molécula de carboidrato, a glicose, para a produção de minhas primeiras moléculas de ATP e minhas primeiras moléculas de NADH, que é uma molécula transportadora de hidrogênio, uma molécula transportadora de carga elétrica. Essa molécula de NADH, que vai capturar o hidrogênio, ela vai ser utilizada na terceira fase da respiração celular para a produção de ATP, lá na cadeia respiratória. Antes de começar a falar de fato sobre o metabolismo energético, nós temos que lembrar de alguns conceitos básicos. De que existem 2 tipos básicos de metabolismo: o catabolismo e o anabolismo. Onde o catabolismo é um tipo de metabolismo de degradação, onde eu degrado moléculas, e o anabolismo é um tipo de metabolismo em que eu vou construir moléculas e que eu vou fazer síntese de algum tipo de molécula. Existem também 2 tipos de reações químicas: as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. As reações exotérmicas é aquelas em que eu vou liberar energia. E as reações endotérmicas é aquele tipo de reação em que eu vou absorver energia. No caso do metabolismo energético, é um tipo de reação do tipo exotérmica, onde eu pego a molécula de glicose e vou degradando ela, fazendo catabolismo nela e liberando assim as moléculas de ATP, as moléculas energéticas. Vale lembrar que na respiração celular aeróbia, nas suas 3 fases, a primeira, a glicólise, que é o que nós vamos começar a falar hoje, ela acontece no citoplasma. Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória nos seres eucariontes ocorre dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória na crista da mitocôndria. A primeira etapa do metabolismo celular é a glicólise. Essa etapa ela começa logo quando a molécula de glicose entra dentro do citoplasma da célula. Essa etapa não utiliza o oxigênio. É quando começam as reações catabólicas na molécula de glicose. Essa molécula de glicose ela começa a ser quebrada a partir da glicólise. E, consequentemente, em suas quebras, em sua degradação, ela vai liberando moléculas energéticas. A principal delas é o ATP. Lembrando que a molécula de glicose ela possui 6 átomos de carbono. Vamos relembrar a fórmula: C6H12O6. Essa sequência de quebra dos átomos de carbono é onde vai ser liberado as moléculas energéticas. Cada vez que eu quebro as moléculas de carbono, automaticamente eu libero moléculas energéticas. Tanto ATP como moléculas de hidrogênio que também são carregados de energia, que serão transportados por 2 moléculas transportadoras. O NAD, no caso na glicólise, e no ciclo de Krebs, o NAD e o FAD. São moléculas que vão transportar moléculas de hidrogênio para a terceira fase da respiração celular, na terceira fase que é a cadeia respiratória, onde serão utilizados para produzir moléculas de ATP. A molécula de glicose, quando ela é quebrada, ela libera 2 moléculas de ácido pirúvico. Lembrando que, novamente, a glicose possui 6 carbonos. Quando ela é quebrada ao meio, ela libera 3 moléculas de carbono para um lado, 3 moléculas de carbono para o outro.
ela libera 2 moléculas de ácido pirúvico. Para que aconteça essa reação química, a célula vai utilizar 2 moléculas de ATP. Mas vale lembrar também que essas 2 moléculas de ácido pirúvico que foram liberadas, cada uma irá liberar automaticamente 2 moléculas de ATP, tanto essa quanto essa. Então eu usei 2 moléculas de ATP para produzir 4. Tive um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. Porém, com essa quebra da glicose, eu liberei moléculas de hidrogênio. Moléculas de hidrogênio que, como eu já falei, será utilizado na terceira fase da respiração aeróbia para a produção de ATP. Beleza, mas de onde vem essas moléculas de glicose que está sendo utilizada nessa respiração celular? Primeiro, toda a sua energia ela é proveniente das moléculas orgânicas. Então, essas moléculas de glicose, elas vêm automaticamente da sua alimentação, tá? Para que aconteça uma reação química, primeiramente eu tenho que ter reagentes. E os reagentes da glicólise e os reagentes do metabolismo energético é a glicose, que é o carboidrato, e as moléculas de oxigênio. Então, para que eu faça metabolismo energético, primeiramente eu tenho que me alimentar e também respirar. Caso você não se alimente, caso você não respire, automaticamente você não irá produzir energia, automaticamente seus órgãos, seus tecidos, o seu corpo irá entrar em falência e, consequentemente, você vai morrer. Então, para finalizar, para resumir tudo que foi falado no vídeo, vou mostrar esse esqueminha aqui retirado do livro do Amabis. Esse esquema retrata toda a reação química que acontece na glicólise. Aqui em cima você pode ver a molécula de glicose com suas 6 moléculas de carbono. Quando ela entra na célula, lá no citoplasma, vai começar as suas reações químicas para a produção de energia. Mas para começar essas reações químicas, a molécula de glicose precisa de 2 moléculas de ATP. Como você pode ver aqui, ó, uma molécula de ATP, outra molécula de ATP, adenosina trifosfato. As moléculas de ATPs, quando elas chegam na glicose, elas quebram suas ligações de fosfato e liberam moléculas de ADP. São moléculas descarregadas. Então eu descarreguei minha energia aqui na glicose, quebrei essa glicose e liberei 2 moléculas de ácido pirúvico, também chamado de piruvato. Essas moléculas de ácido pirúvico, quando elas são liberadas, elas também liberam 2 moléculas de ATP cada uma. Então eu tive um saldo total de 2 moléculas, porque eu utilizei 2 aqui para ser quebrada, para dar início à reação. Além de eu liberar a molécula de ATP, eu também vou liberar a molécula de hidrogênio. Esses hidrogênios são carregados de cargas elétricas e eles serão transportados por uma molécula transportadora chamada NAD+. Então o NAD+, ele pega a molécula de hidrogênio e passa a se chamar NADH. Essas moléculas de hidrogênio serão utilizadas na terceira fase da respiração celular aeróbia para a produção de mais moléculas de ATP. Concluindo, são sequências de reações químicas que vão acontecendo e vão degradando a molécula de glicose para liberar a energia que está nas suas ligações. Portanto, eu faço essas quebras aos poucos para poder liberar aos poucos também a energia. Porque se a molécula de glicose libera toda essa energia de uma vez, ela vai se perder. Então é melhor eu ir quebrando aos poucos, degradando aos poucos e vou guardando essas moléculas energéticas. Consequentemente, vou ter mais energia proveniente de uma única molécula de glicose. O ATP é uma molécula que guarda energia em suas ligações. É como se fosse uma bateria de um celular. Tá? A molécula de glicose, quando ela entra na célula, ela não pode liberar essa energia totalmente de uma vez. Tá? Ela não pode liberar toda essa energia que ela possui em suas ligações. Então essa energia ela é guardada nas ligações químicas do ATP. O ATP ele guarda essa energia em suas ligações, que é o adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. E quando eu precisar dessa energia, a molécula de ATP quebra suas ligações e libera essa energia no órgão necessário, no local necessário para eu poder fazer meu metabolismo, para que eu possa fazer meus movimentos. Então, sem o ATP, sem a energia proveniente do ATP, eu não vou conseguir realizar trabalho, eu não vou conseguir realizar metabolismo. Essa foi a primeira aula do metabolismo energético. Lembrando que eu vou fazer mais 2 aulas explicando o ciclo de Krebs e também explicando a cadeia respiratória. Se você quer fazer alguma pergunta, deixe aqui nos comentários para que eu possa responder na próxima aula. Se você gostou, claro, não deixe de curtir nossa página e de nos seguir lá no Facebook e, claro, deixar seu joinha aqui no vídeo. Tá? Obrigado e até mais.